Ok, voltamos mais uma vez aqui na TV Resolução, resolvendo justamente as questões da Unifesp de língua portuguesa, prova de ontem, dia 13 de dezembro de 2007. E para finalizar a parte da língua portuguesa, as questões 28, 29 e 30, e também um comentário sobre a redação, um comentário geral da prova aí dessa língua portuguesa, com o meu amigo professor Osmar. Continuando aí a correção, nós temos a questão 28, que é sobre o mesmo texto da Lígia Fagundes Teles. Então, um momento lá no texto que há um diálogo entre a empregada, a pajem e o eu lírico, em que a pajem diz textão, pensa que eu sou sua escrava? Pensa. E aí vem lá, 28. Na resposta enfurecida da pajem, a narradora, repete-se a forma verbal pensa. Essa resposta permite entender que ela, veja bem, já está letrado, não pretende mais cortar a cana naquele momento. B, se vê na obrigação de atender o pedido. C, está na verdade fazendo uma brincadeira. D, não compreendeu ao certo o que lhe foi pedido. E, se dispõe a atender o pedido com prontidão. Na realidade, quando ela diz lá, pensa que é sua escrava, está dito aqui, ó, não pretende mais cortar a cana naquele momento. É o certo, já está deixando de lado os tempos da escravidão. Resposta correta, portanto, do teste do 28 é a letra A. E na questão 29, aqui uma questão que envolve conhecimento geral do aluno. Veja bem, no texto, fala numa poesia que falava de escravos, de negros, e falava, portanto, em Deus. Olha, qualquer menino no Brasil leu naturalmente uma famosa poesia conhecida de todos nós, Navio Negreiro de Castro Alves, em que há muitas anástrofes, interpelações violentas a Deus, né? Veja o que diz lá a questão 29. O primeiro texto: quando uma noite, estando descuidados, da cortadora proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece, sobre nossas cabeças aparece, tão temerosa vinha carregada, que pôs nos corações um grande medo, bramindo o negro mado, longe brado, como se desse em vão em algum rochedo. Ó potestade sublimada, que ameaço divino ou que segredo, este clima e este mar se apresenta, que por boa coisa parece tormento. Essa é a visão exata do momento que os navegantes estão passando pela costa africana, quando aparece ali o gigante Adamastor. Isso é Camões, canto número 5 dos Lusíadas. Depois da questão 2, o texto 2, pensa no zero de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e após o tritão do céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos devoeiros, vibrai, rijo, chicote, marinheiros, fazei os bares dançar. Castro Alves, Navio Negreiro. Depois do texto 3, ó mar salgado, quanto do seu sal não são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso amar. Fernando Pessoa, mar português de mensagem, não é isso? Aqui o aluno não tinha como errar. Aí está, trata-se do poema Navio Negreiro de Castro Alves, que é o texto 2, portanto, uma questão em que o aluno não teve dificuldade em resolver. Na questão número 30, lembrando que Lígia Fagundes Teles é uma escritora que está aí agora, é uma escritora do momento, e o romance dela, como as meninas e tantos outros, é um romance de ação intimista. No texto de Lígia Fagundes Teles, apresenta marcas características do projeto literário da autora, ligado à ficção. A, do realismo fantástico. B, documentário urbano e social. C, regionalista. D, materialista. Que é o aluno lembrar, intimista e psicológica. É a tendência natural da escritora Lígia Fagundes Teles. Depois aqui nós voltamos um pouco agora para a redação. A redação trouxe temas do dia a dia. O primeiro texto é uma charge do Angelim, que ele mostra uma favelização, o campos, cemitérios, em que mostra a realidade pobre, miserável desse indivíduo da favela, mortalidade infantil, sem direito a esgoto, sem direito a saneamento básico, e sabemos nós que das estatísticas mostram que morrem por dia no Brasil 7 crianças por falta de saneamento básico, sem contar que essa criança, numa situação dessa, mães subnutridas, já nasce pelo menos com 20 anos a menos de vida. E o texto 2 também falando dessa carência, dessa situação difícil, precária, de muitas mães grávidas, adolescentes, sem a mínima condição, já com problema de subnutrição, vão gerar também bebês já com sequelas irreparáveis, não é isso?
Então o vestibulando tinha muito campo para desenvolver um tema vasto sobre isso. O texto a seguir é um texto para a educação infantil. Educação infantil, para você educar bem uma criança, tem que ter família, tem que ter recursos básicos, saneamento básico, alimentação adequada, gestante, que é gestante, que quis ser gestante, não apenas por acaso, é uma questão que envolve naturalmente a educação e, consequentemente, o desenvolvimento da sociedade. E o texto 3 do Ziraldo falando da criança, o mundo da criança, como é que deve ser essa criança. O homem de hoje, o cidadão bem informado de hoje, não é o cidadão que é bem informado hoje porque ele nasceu assim. Ele é bem informado hoje que houve preparo para uma criança, houve escola, houve educação adequada. Então o aluno, o vestibulando, ele tem um campo vastíssimo, ele podia incluir aí, falar de educação, saneamento básico, os temas são interligados. A redação dá condições do vestibulando que lê revistas, jornais, fazer um bom texto, na norma culta, PEP dissertação. Outra coisa importante aí para lembrar da prova, a prova é uma prova muito trabalhosa. O aluno que não está habituado com leitura, que não está acostumado a pensar, que não tem o hábito normal de buscar, de raciocinar, foi mal na prova. A prova cansativa, uma prova longa e uma prova que requer um grau de leitura elevado do aluno, senão ele vai ter dificuldade. Misturou-se tudo, desde um autor contemporâneo, um autor clássico com um autor romântico, um autor modernista, os textos de um Moacir Sclia, falando de Leonardo Boff. É uma prova que requer conhecimento básico do aluno e também o nível de leitura. Ele tem que ter uma noção praticamente global daquilo que acontece em termos sociais, principalmente nos países emergentes, nesse país onde há uma concentração de renda muito grande, com a periferia muito pobre, muito carente como a nossa, tá bom? É só isso que eu tenho a falar da prova. A prova em si de bom nível, mas muito trabalhosa. E o tema da redação, abrangente, um tema que merece uma atenção especial, não só do cidadão que está fazendo prova, mas como de todos aqueles que têm responsabilidade pela educação, pelo país, pela nossa gente. Não é isso, Tony? É isso aí. Tá bom. Então, até a próxima. Cursinho pré-vestibular é aqui no Instituto Envio. Venha fazer parte dessa família. Daqui a pouquinho, mais correções.